Oi pessoal, tudo bom? Estou muito feliz aqui que eu consegui identificar uma sequência aqui pra gente. Eu me conectei aqui com os problemas que vocês escreveram nos papeizinhos, né? Conforme eu tinha pedido, para poder identificar uma sequência que fosse boa para o grupo, mas que também fosse boa individualmente. Então, qual que é o propósito dessa sequência? É que você faça individualmente para o seu problema, e ao fazer individualmente para o seu problema, você vai estar gerando uma vibração que vai ajudar também o grupo a resolver os seus problemas. Então, é aquela coisa da força do coletivo, tá? Então, ao mesmo tempo que você ajuda o grupo, né? Então, enquanto você faz para você mesma, tem mais outras, 50 pessoas também fazendo que vão refletir em você. E assim a gente vai conseguindo ter cada vez mais força para resolver as nossas questões individuais e as nossas questões enquanto grupo, tá bom? E, bom, eu sei que tem muitas pessoas que não fizeram o curso do Leandro, né, do TFT, então tem alguns pontos aqui que eu vou ter que explicar para vocês, que o André Lima não usa na EFT. E eu vou começar falando sobre os 3 primeiros pontos, são pontos de reversão psicológica. Eu não sei se o André Lima usa esse termo reversão psicológica, ou se ele fala sobre isso. Ele fala, né, que ele mesmo que eu queira, ele fala. Mas enfim, no TFT a gente tem até 6 níveis de reversão, tá? Então eu vou utilizar com vocês os 3 primeiros níveis de reversão, porque enfim, eu não sei, né, se vocês vão ter reversão enquanto vocês fizerem ou não. Então, para garantir, eu vou usar os 3 primeiros níveis, que são os mais comuns. E aí depois desses 3 primeiros níveis, a gente vai para a sequência em si. Então, o primeiro nível de reversão é aqui na lateral da mão, que é o mesmo que o André Lima usa. Não precisa ficar falando, mesmo que eu tenha isso, eu me amo, me aceito. Na verdade, mal não vai fazer, né? Mas no TFT a gente não usa isso, a gente só mentaliza o problema, tá? Então vocês vão mentalizar aquilo que vocês escreveram no papel como sendo X. Mentaliza isso mentalmente. Você pode criar uma frase, lembrete, para se conectar melhor, se for mais fácil para você. Então essa dificuldade de conseguir clientes, né? Esse empréstimo que eu tenho no banco, enfim, você pode ou criar uma frase mentalmente para te lembrar, ou lembrar de alguma cena, né? Procura congelar uma cena dentro daquilo que é o problema, para você ficar focando nela e não ficar mudando o seu pensamento para outras questões, tá? Então, vamos lá, primeiro aqui, lateral da mão. O segundo ponto de reversão é abaixo do nariz. E o terceiro ponto de reversão é no queixo. Então, esses 3 pontos, eles ainda não são pontos da sequência de tratamento, tá? Eles são só pontos para tirar qualquer tipo de reversão que vocês venham a ter. Depois disso, a gente vai fazer o Gama 50, que eu acho que não tem na EFT, que é aqui entre o anelar e o mindinho. Tem uma depressãozinha entre esses 2 tendões. Você vai bater aqui. Ele chama Gama 50, né? Esse é o ponto Gama, e é Gama 50 porque você precisa repetir mais ou menos umas 50 vezes essas batidinhas, tá? Como a gente faz rapidinho, dá mais ou menos uns 20 segundos. É o único ponto que você precisa ficar mais tempo batendo, tá? Focando no problema. Depois, aqui na ponta do dedo mindinho, não é na parte de baixo, tá? É na parte aqui interna, bem na ponta do dedo mesmo, aqui na base da unha. Depois na lateral do olho. E depois na clavícula. E aí vai entrar uma outra sequência que chama Gama 9, que, pelo que a Carol falou, o André Lima ele ensina no bônus, não sei se todo mundo chegou a ver, né? Eu não lembro de ter visto isso no curso. O Gama 9 é uma sequência, né? O ponto Gama é esse, que você vai bater aqui nas costas da mão, e enquanto você bate aqui, você vai fazer uma sequência com os olhos e com a boca, tá? É uma coisa meio maluca, tá? Mas isso serve para sincronizar o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito do cérebro. Então, ele amplifica a sequência que você vai fazer depois disso, tá? Porque ele faz com que você foque ainda mais no problema. Então, enquanto você bate aqui no ponto Gama, nas costas da mão, exatamente nesse ponto, você vai fechar os olhos, abrir os olhos, olhar para a diagonal para baixo de um lado, só com os olhos, sem mexer a cabeça. Olhar para a diagonal para baixo do outro lado, só com os olhos também.
fazer um círculo com os olhos, só com os olhos, pro outro lado agora. E aí você vai cantarolar uma música por 5 segundos, tá? Por padrão a gente usa o Parabéns Pra Você, que todo mundo conhece, então tem que ser com a boca fechada e em voz alta. Só isso é o suficiente. Depois disso você vai contar de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vai repetir em voz alta também. E vai repetir o cantarolar. Pronto. E aí agora a gente vai repetir tudo desde o começo. Então é lateral da mão, os pontos de reversão, abaixo do nariz, queixo. Depois, quando você fizer o ponto gama de um lado, depois que a gente fizer o gama 9, nessa sequência de cantarolar, os olhos, tal, tudo, troca a mão, tá? Os pontos que a gente vai repetir exatamente a mesma sequência do começo. Os pontos que você fez de um lado, procura fazer do outro lado agora, tá? Então aqui agora é o gama 50. Pensando no problema. Mindinho. Lateral do olho. Os pontos que dá pra fazer com as duas mãos, a Joanne Callahan, ela sempre usa as duas mãos. Ela prefere porque ela acha que tem uma circulação mais equilibrada, mais bem distribuída no corpo. Então você faz com as duas mãos. E clavícula. Ok? Essa é uma sequência, tá? Pelo que eu identifiquei aqui, eu vou precisar que vocês façam pelo menos 3 sequências dessa por dia, tá? Pensando no problema. O que pode acontecer enquanto você faz a sequência? Você pode, da mesma forma que o EFT, sentir sonolência, começar a bocejar, você pode ter qualquer tipo de reação física, às vezes pontada, que começa nas costas, aí vai pra perna e vai mudando de lugar. Enfim, se você tiver algum tipo de sensação física, aliás, se você tiver algum tipo de sensação física antes de fazer o exercício só pensando no problema, além de pensar no problema, você vai focar também na sensação física. Né? Então, às vezes você tem aquele empréstimo que você precisa pagar e que te dá até uma queimação na barriga. Foca na queimação na barriga e no empréstimo, nos dois, tá? E aí, se o sintoma mudar de lugar ou mudar o sintoma, você também muda o pensamento. Então, às vezes passou a queimação na barriga, mas veio um peso no peito. Aí você foca nesse peso no peito. E aí você faz, então, 3 vezes focando no sintoma, se houver, e na questão. E caso, depois dessas 3 vezes, você ainda estiver se sentindo incomodada com a sessão, com a sensação, ou se aquilo ainda tiver, você sente que ainda não zerou, né, que ainda não chegou, que você não está tranquila, que aquilo ainda está te incomodando muito, vai repetindo até você se sentir mais calma, tá? E sem a sensação física também. Então, deixa eu ver, nossa, já deu 8 minutos. Eu vou mandar esse vídeo aqui. E aí depois eu vou gravar um outro vídeo explicando sobre uma segunda parte que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Beijo pra vocês.